Microagulhamento faz nascer cabelo? Mesoterapia trata calvície? Laser estimula mesmo o crescimento do nosso cabelo? Todos esses procedimentos eles ganharam fama e estão na boca do povo. Mas poucas pessoas sabem como que é o mecanismo de ação desses procedimentos na fábrica do pelo no folículo piloso. Eu sou a Nara Negrete, eu sou médica dermatologista especialista nas doenças do couro cabeludo. Eu vou falar para você nesse vídeo hoje qual é a ciência por trás desses procedimentos, o que realmente acontece dentro do folículo piloso e quais são as limitações reais de todos esses procedimentos. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a calvície. Calvície é o nome popular da alopecia ou alopecia androgenética. Testosterona, genética, porque ela tem uma determinação genética muito importante. Então, ela acontece, a alopecia androgenética, ela acontece basicamente por 3 mecanismos. Primeiro, já falei para vocês que é a influência genética. O segundo é o mecanismo hormonal, que é a ação da dihidrotestosterona, que é a forma ativa da testosterona. E a dihidrotestosterona ela é capaz de ligar chave e fechadura no folículo piloso. O nosso pelo tem receptor para testosterona e as suas formas ativas. Influência genética, ação da dihidrotestosterona e miniaturização progressiva do pelo, do folículo. O que é isso, Nara? Isso tudo para falar para vocês que a alopecia androgenética, o nosso cabelo nasce fino, curto e preguiçoso para nascer. É assim que a alopecia androgenética ela funciona. Então, cada vez mais você vai observar que seu cabelo tá ficando ralo, seu cabelo tá ficando fino. É aí que você vai observar as entradas aparecendo aqui no topo da cabeça. Entendeu? Mas tem um detalhe que é muito importante quando a gente fala da calvície, da alopecia androgenética. É que a calvície, essa doença, ela não atinge as células tronco que vivem no folículo piloso. As células tronco, elas ficam numa parte específica da fábrica de fazer o fio, que a gente chama de bulge. E o bulge na alopecia androgenética, ele é totalmente mantido. O que acontece com ele é que ele fica muito menos reativo, muito menos ligado. Ou seja, eu preciso fazer com que as células tronco que produzem o fio, elas voltem a trabalhar, para que aí a gente tenha fios nascendo, fios novos nascendo. E aí existe vários mecanismos para a gente estimular essas células tronco. E é isso que eu vou conversar com você hoje. Para isso, você tem que entender como funciona o crescimento do fio. É isso que a gente tem que saber. O crescimento de um fio, o folículo, a fábrica do pelo, ela precisa de alguns componentes. Primeiro de tudo, energia celular, via ATP, a nossa molécula de energia. Segundo ponto, oxigenação. Tenho que ter mais suprimento de oxigênio indo para esse folículo. Terceiro ponto é a sinalização molecular adequada. A sinalização, a conversa entre as células e as suas estruturas tem que estar adequada. E o quarto ponto é a ativação das células troncos que ficam no bulge, as células tronco foliculares. Para que tudo isso aconteça, eu tenho caminhos de sinalização dentro das células. E isso daí a gente pode conversar dos mais importantes. Por exemplo, o fator ativador das plaquetas, o fator ativador, por exemplo, do endotélio, o fator ativador de reparação tecidual, a via NWT, a via beta-catenina. Tudo isso são sinalizações moleculares que facilitam o processo de crescimento do fio. Quando essas vias estão ativadas, o folículo piloso, o cabelo, entende o seguinte: posso crescer. Posso me dividir as células. Posso formar novos vasos, receber mais oxigênio. Posso também regenerar o tecido, ou seja, fazer tecido novo. Tudo isso quando essas vias de sinalização, elas são ativadas. E para que isso aconteça, tem vários mecanismos, tem várias possibilidades. Uma com as medicações, quando a gente está falando da calvície, não importa, o primeiro tratamento é medicamentoso, e eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Mas eu posso associar procedimentos que atuam nessas vias que eu falei para vocês, nos ativadores de plaqueta, nos ativadores endoteliais, nos reparos teciduais, na via NWT, entenderam? E na via beta-catenina. Então, a gente consegue modular isso e fazer o pelo crescer melhor. Então, vamos começar falando dos procedimentos que realmente vão ativar essas vias de sinalização. O primeiro deles é o microagulhamento. Nara, o que é o microagulhamento? Microagulhar.
São microerosões, microperfurações controladas que a gente faz no couro cabeludo nas áreas doentes. Essas microerosões, elas vão sinalizar para o couro cabeludo que eu preciso fazer um processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização, para que ele aconteça, eu tenho vias de sinalização ativadas. Então, o microagulhamento é capaz de ativar as vias de sinalização das células do folículo piloso. Uma delas, por exemplo, é o fator de crescimento de plaquetas. O fator de crescimento de plaquetas, quando a gente ativa esse fator quando a gente vai fazendo as microerosões. O que o fator estimula, esse fator ativado? Estimula, por exemplo, o fio a proliferar, as células se dividirem. Ele estimula a proliferação celular. Ele estimula também o reparo do tecido. Então, ele acaba regenerando o folículo piloso, entendeu? E além de ter as atividades aumentadas dos fibroblastos. Os fibroblastos são as células da nossa pele que produzem colágeno. Então, olha só, microagulhamento. Ativei o fator de crescimento derivado das plaquetas. Com tudo isso, eu prolifero a célula, eu regenero a célula, eu estimulo o fibroblasto a produzir colágeno. Vocês entenderam? Então, assim, eu tenho diretamente, fazendo as microerosões controladas, o crescimento do cabelo. Quer ver outro fator que a gente gosta muito de estimular? É o fator de crescimento vascular. O próprio nome diz. Quando eu faço as microerosões no couro cabeludo na área doente, para que aconteça um processo de cicatrização e reparação, eu tenho liberação do fator de crescimento vascular. O que esse fator faz? Ele prolifera vaso. Com isso, essa proliferação de vaso, eu tenho oxigenação do tecido, do folículo. Chega muito mais nutriente, além de chegar oxigênio. E isso favorece a ativação metabólica de todas as células. Então, olha só, eu tenho uma atividade vascular melhorada quando eu faço o microagulhamento. As agulhas no tecido, entendeu? Outro fator sinalizador, TGF-beta, ele é um regulador de cicatrização. Então, fazendo microagulhamento, as agulhas aqui, as agulhas com dano, microerosões que são controladas, eu tenho um processo de inflamação. Esse processo de inflamação, eu tenho a remodelação da pele. Já falei para vocês que eu tenho produção de colágeno pelos fibroblastos lá no fator de crescimento, né, no ativador de plaquetas. Aqui eu tenho produção de colágeno e remodelar, ele cicatriza aquelas microerosões. Para cicatrizar, ele produz colágeno. Excelente, colágeno, coisa boa. Entendeu? Inclusive no folículo piloso, tá? E aí a gente vem e conversa sobre a via WNT, beta-catenina, que é uma via importantíssima para regeneração do cabelo. Então, quando a gente faz as microerosões com o microagulhamento, essas erosões que são controladas, eu tenho ativação das células tronco no folículo piloso. Eu tenho essa ativação, entendeu? Isso é o mais importante porque é a sinalização, porque essas células ativadas, essas células do bulge, elas dão start, elas dão início na fase de crescimento do fio, que a gente chama de fase anágena. Vocês entenderam? Então, olha só, eu ativo célula-tronco e eu ainda dou a sinalização para todos os meus cabelos começarem a entrar na fase anágena, que é a fase de crescimento. Além do que essas microerosões, eu vou regenerar e reparar o meu tecido. Quando isso acontece, eu tenho produção de colágeno, eu tenho um folículo muito nutrido. Veja que a gente consegue fazer isso fazendo microerosões controladas no couro cabeludo, que é um microagulhamento. Não é você pegar um rolinho e passar na cabeça. Não, não é. Tem que saber fazer, porque eu tenho uma profundidade adequada para que a gente atinja o folículo. Porque se você pega a agulha e enfia no seu couro cabeludo, você pode machucar. Você não sabe a profundidade. E aí você machuca, além do dano de machucar, você pode ter o quê? Infecção associada. E aí uma calvície, que era uma alopecia androgenética, que era uma doença totalmente que nasce novos cabelos, se você tem infecção na cabeça, pode não nascer mais cabelo. Pode ser uma das causas de alopecia cicatricial. Vocês entenderam? Então, fazer microagulhamento não é uma coisa simples que qualquer pessoa faz. Tem que saber, tem que ter expertise para isso. Porque vocês estão vendo aqui o tanto que o microagulhamento, ele ajuda, ele atua nas vias de sinalização do nosso folículo piloso. Mas, como nem tudo são flores, quando a gente vai para a ciência e a gente vai rever estudos e publicações, o que a gente tem de melhor
melhor estudo é o seguinte: paciente usando minoxidil e paciente usando minoxidil e microagulhamento. Qual foi o melhor resultado quando a gente coloca um versus o outro? O paciente que estava usando minoxidil e microagulhamento, ele teve uma maior densidade do cabelo. Uma maior densidade, ou seja, uma melhora muito mais rápida do crescimento do cabelo. Vocês entenderam? Óbvio que todos os estudos que a gente lê, a nossa base científica, por exemplo, é uma base científica com poucos pacientes. Não é um estudo grande, entendeu? Protocolos diferentes. Vamos fazer 3 microagulhamentos em 6 meses. Vamos fazer microagulhamento todo mês por 1 ano. Protocolos diferentes. E a gente não conseguiu acompanhar a longo prazo esses pacientes. Por isso que o tratamento com microagulhamento, ele é adjuvante. Ele é associado. É um tratamento complementar. Vocês entenderam? Vou falar de outro procedimento que é muito comum e muito falado por aí, que é a mesoterapia capilar. Mesoterapia. O que é a mesoterapia, Nara? Mesoterapia ou intradermoterapia? Eu coloco injeções, agulhas no couro cabeludo doente, na área doente. Eu injeto medicação na área que está doente, por exemplo, da alopecia androgenética, da calvície. Nara, quais são as medicações? Minoxidil, finasterida, dutasterida. Nara, mas eu já vi dizer gente injetando vitamina e fator de crescimento. Não funciona. Você pode colocar vitamina e fator de crescimento no seu couro cabeludo, que não vai funcionar. Por quê? Porque o nosso corpo só absorve o que tem deficiência. E já falei isso pra vocês em outro vídeo, tá? Então, colocar vitamina no couro cabeludo é balela. Não façam isso. Tá? E o outro ponto importante são os fatores de crescimento. Já tem relato na literatura de paciente que fez intradermoterapia com fatores de crescimento e desenvolveu melanoma no couro cabeludo. Melanoma, câncer de pele que mata. Melanoma no couro cabeludo. Vocês entenderam? Então, a gente literalmente coloca no couro cabeludo, na área doente, a gente coloca a medicação. Minoxidil, finasterida ou dutasterida. Nara, mas por que usar dutasterida? Gente, a dutasterida e a finasterida também, elas são medicações importantíssimas, tanto para você tomar quanto para a gente injetar. Por que elas são tão importantes? Porque elas inibem a enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é que faz o fio da calvície ficar fino, curto, preguiçoso, que miniaturiza o fio. Então, quanto mais eu conseguir bloquear a conversão para dihidrotestosterona, assim eu consigo frear a evolução da doença. Por isso que o tratamento da alopecia androgenética, ele começa com medicação por boca, combinado? Agora, quando a gente fala nos lasers, são lasers de baixa potência, Os lasers de baixa potência, eles estimulam, eles aumentam a energia celular, o ATP. Com isso, eles melhoram, eles aumentam o nosso metabolismo a nível celular. E aí eu consigo ter uma sinalização melhor entre as células. Porque o laser de baixa intensidade, baixa potência, ele tem uma atuação sobre a mitocôndria das células. Nara, o que é mitocôndria? Mitocôndria é o pulmão da célula. Então é como se a célula no seu folículo piloso ela respirasse melhor. E aí ela respirasse melhor e ela conseguisse conversar com o restante das estruturas celulares. Aí sim eu tenho uma atividade que sinaliza crescimento do fio. Vocês entendem? Então, olha só que coisa interessante. O paciente está tratando com minoxidil, dutasterida ou finasterida. Ele está fazendo microagulhamento, então ele tem aquela série de vias ativadas, de via de sinalização ativadas, e daquelas quimiocinas que eu falei para vocês, o derivado de plaqueta, do endotélio, regeneração, via WNT, beta-catenina, entendeu? Então ele faz o microagulhamento, faz a mesoterapia e faz laser. Então eu tenho ativação para crescimento do fio de todos os lados. Mas a base é tomar medicação. Todos os procedimentos vão entrando em conjunto com o remédio. Nunca sozinhos. Mas se vocês me perguntarem assim, Nara, o que é melhor? O que é melhor para calvície, para alopecia androgenética? Eu vou falar para vocês assim: minoxidil com finasterida ou dutasterida. Ponto. Nara, eu quero um resultado mais rápido, eu tenho dinheiro para investir no meu cabelo, tenho esse dinheiro. Aí eu vou falar para você assim: minoxidil, dutasterida ou finasterida para você tomar. A gente vai ajustando a dose do minoxidil e vamos fazer microagulhamento, mesoterapia,
laser de baixa intensidade. É isso que eu vou falar para vocês. É assim que eu trato os meus pacientes. Porque qualquer coisa fora disso, porque virou na moda agora, né? Medicina regenerativa. Vamos aplicar exossomos, PRP. Gente, nada disso tem evidência científica e alvará da vigilância sanitária, entendeu? Para acontecer. Então, por exemplo, o PRP ele só pode ser feito em ambientes de estudo. Ninguém pode, se algum médico te cobrar de fazer PRP no couro cabeludo, tá errado, ele tá infringindo normas, principalmente do nosso conselho de ética. Vocês entendem? E injetar no couro cabeludo não tem vigilância sanitária, não tem registro na Anvisa. Já a história dos exossomos, a gente não sabe como eles funcionam de verdade. A gente não sabe que exossomo é um monte de bolinha, é o lixo celular. A gente não sabe como esses exossomos eles vão atuar nas cascatas de sinalização de crescimento do fio. A gente ainda está engatinhando quando fala de exossomo. A literatura tem publicado cada vez mais coisa, entende? Mas nada concreto, robusto, que me fala assim, Nara, agora a gente vai tratar a calvície com exossomos. Não. A gente ainda não tem isso. Então, se você virar para mim e falar assim, eu quero fazer procedimento. Eu vou falar para vocês, ótimo, vamos deixar o tratamento de base. Você só vai fazer procedimento se você estiver usando a medicação. Mas o mais importante vocês saberem é que a alopecia androgenética, ela não tem cura. É uma doença que ela tem um caráter progressivo. Ela vai evoluir de toda forma. Esses procedimentos, microagulhamento, intradermoterapia, que é a mesoterapia, laser de baixa potência, eles vão funcionar melhor em quem tem a doença nas fases iniciais. Por isso, é preciso fazer o diagnóstico o quanto antes, gente. Esse é o ponto. Porque aí, quanto mais na fase inicial, mais eu consigo recrutar folículo, colocar a fábrica de pelo para realmente funcionar. Vocês entendem? Obviamente que isso deve ser casado com medicação por boca, que é o remédio para calvície. Nada disso substitui o remédio de base da doença. Vocês entenderam? Então, o crescimento do fio, ele depende da informação genética, ele depende da sinalização hormonal e a sinalização entre as células. Foi isso que a gente conversou aqui nesse vídeo. Vocês entendem? Então, assim, se você quer que eu te explique, por exemplo, quando que eu tenho que fazer um transplante capilar? Pô, coloca aqui, comenta aqui. Curte pro YouTube liberar esse vídeo pra mais gente. Se inscreve no canal, compartilha mesmo, coloca porque eu quero saber o que vocês sabem. Quero saber as dúvidas de vocês, tá certo? Então, a gente finaliza aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo.